Bueno, bienvenidos. La gloria de Dios sin duda estará con nosotros también en este día especial de transmisión. Saludos a todo Brasil. Voy a tener al obispo Hernández, no solamente para saludarlo, sino para traducir este saludo en portugués. Bienvenido, obispo Hernández Fernández. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos os nossos ouvintes, onde está aí ao nosso alcance. É um prazer estar por esse meio, não só para traduzir, mas para compartilhar desse grande momento, um momento histórico para a Igreja de Deus da Profecia e para todo mundo, não da nossa igreja, no nosso ministério. É um prazer estar com você por esse meio, Bruno. Amén, amén. Permíteme decirle en portugués a través de tu persona, querido obispo Hernández, mi saludo también. Estoy bendecido de estar con todos los hermanos de Brasil y Portugal. Eu estou bendecido, estou abençoado por estar com todos os irmãos do Brasil e de Portugal. Somos una gran familia. Nós somos uma grande família. Estamos en Brasil, en California, en muchos lados, pero somos una familia en Cristo. No Brasil ou em qualquer parte, somos uma família em Cristo. Y este día es histórico porque estaremos escuchando este mensaje de esperanza a través del obispo San Clemens para toda la iglesia global. E esse dia é histórico porque nós estaremos ouvindo, através do nosso bispo geral, uma mensagem de esperança. Y la participación especial también del obispo Clayton, que estará impartiendo un tiempo especial de Santa Cena. E também uma participação especial com o bispo Clayton, que estará ministrando a Santa Ceia do Senhor. Muy bien, gracias, gracias. Pues yo quiero hacerte solamente dos preguntitas, querido compañero y obispo Hernández, antes Amém. Duas perguntas ele quer fazer. ¿Cómo está la iglesia en Brasil? Amém. Vamos lá. A igreja no Brasil, como em todo mundo, tem atravessado essa grande crise pandêmica e que evidentemente trouxe muitos prejuízos em muitas áreas dos seres humanos e inclusive a própria igreja, né? Porém, nós estamos... A palavra do Senhor, ela não é jamais afetada. Então, a igreja, ela caminha, embora atravessando esta pandemia, a igreja atravessa, marchando, glorificando e honrando o nome do Senhor e pregando a palavra de Deus. Amén. Quiero recordarles a todos los hermanos en Brasil el saludo del obispo Gabriel Elías Vidal, que está en la traducción para toda la gente en español. Eu quero trazer aqui também uma saudação especial do bispo Gabriel Vidal para todos os irmãos do Brasil e também a todos os irmãos que estão nos ouvindo de fala hispana. Así que a nombre de la Iglesia de Sudamérica, un gran saludo a todos ustedes porque en este mismo momento también ya la transmisión comenzará para toda Sudamérica y así que el obispo Vidal nos dio este encargo también para compartir con ustedes esta transmisión en portugués. Assim que é um prazer estar com todos vocês e o bispo Gabriel Elias Vidal, ele permitiu com que eu pudesse estar colaborando e transmitindo em português para todo o Brasil e também em todos os países de fala portuguesa. Amén. La segunda pregunta, querido hermano y obispo Hernández, es ¿cómo vienen los planes, los proyectos para este 2021 en Brasil? ¿Cómo ya están proyectándose en el trabajo misionero? Sim, irmão Bruno, claro, nós, como todo mundo, enfrentamos uma situação, um momento onde nos parece que a nossa frente há uma nuvem, está um tanto nebuloso e muitas vezes nos parece pouca perspectiva do que fazer no futuro. No entanto, aqui no Brasil nós estamos marchando
as igrejas estão fazendo o seu trabalho, os supervisores regionais e estaduais estão trabalhando na medida do possível e estamos cumprindo as nossas metas de estabelecer novas igrejas. Imagina, Bruno, que mesmo em tempo de pandemia, nós conseguimos organizar uma nova igreja agora no mês de novembro, para a glória e honra do nosso Senhor. Porque os nossos projetos, eles não andam como nós queríamos, mas a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não pode ser afetada e a igreja segue com seus projetos. Wow, amén. Qué bendición escuchar eso, porque en medio de pandemia la iglesia avanza. Y qué bueno saber, Obispo Hernández, cuéntenos un poquito finalmente este sentir y este mensaje que usted tiene al comenzar este nuevo año para toda la hermandad en Brasil. Sim, claro. É muito importante, histórico esse dia, principalmente o momento em que nós vamos ouvir e deliciar-nos de uma mensagem de esperança do nosso Bispo St. Clements. Eu quero dizer ao nosso Brasil, aos pastores e à nossa igreja no Brasil, que o Senhor, Ele prometeu estar conosco e Ele não tem negado de nenhuma forma a sua palavra. Ele tem demonstrado em cada igreja local, Ele tem demonstrado isso com cada pastor, com cada família pastoral, não só aqui no Brasil, mas nós temos visto que a nossa igreja, que o ministério tem caminhado e tem avançado por todo mundo, independente do que tenha passado. Portanto, a minha palavra, neste momento, é a palavra de confiança. Precisamos ter fé naquele em quem nós cremos, fé na palavra do Senhor, porque Ele nos tem garantido a vitória e certamente acredito que a igreja sairá muito mais fortalecida assim que nós atravessarmos este momento em que todo mundo atravessa. Wow, qué bendición. Permíteme decirle a través de tu interpretación a toda la hermandad, bienvenidos los hermanos de Portugal. Oh, amém. E é um prazer, claro, também queremos dar as boas-vindas e agradecer aos nossos irmãos do Portugal que estão conectados conosco. E da mesma forma, eu sei que os nossos irmãos do Portugal enfrentam a mesma situação, todavia, nós somos filhos de um mesmo Deus e membros de uma mesma família. Eu quero dizer que nós estamos juntos nesta peleja e eu tenho certeza, o Senhor, Ele disse que esta peleja não é nossa. Então, Portugal, adiante por Cristo e a sua igreja. Eu tenho certeza que o Senhor fortalecerá a igreja do Senhor em Portugal, no Brasil, em todos os países da fala portuguesa e em todo o mundo. Wow, qué tremendo, ¿eh? Hay saludos de toda la iglesia en Brasil, hermano de Portugal. ¿Cómo diría Dios los bendiga a todos? A ver, me vas a tener que seguir un poco de portuñol, querido Hernández. Sí, sí. ¿Cómo se diría Dios te bendiga en portugués? Dios te abençoe. Oh, qué bendición. Pues mira, algunos hispanos que estamos aquí conectados también de México, aquí en los Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, sepan que en 6 minutos exactamente, 6 minutos, ya nos conectamos al enlace internacional y digámosle por favor a la audiencia que estaremos escuchando el mensaje internacional de esperanza a través de nuestro obispo St. Clements. Oh, glórias a Deus. Para nós, como disse, um momento extremamente histórico, este momento de uma palavra de esperança a nível global. Estamos agradecidos ao Bispo St. Clements por esta palavra que eu tenho certeza vai encher os nossos corações e as nossas mentes com uma palavra de esperança, de ânimo e também será um grande prazer e um momento histórico a Santa Ceia Global. Eu acho que esse é um momento marcante na Igreja de Deus da Profecia. Wow, wow, qué bendición, ¿eh? Saludos de toda la comunidad de la Iglesia de Dios, la Profecía,
Hay gente que dice, yo creo que ese año va a ser de bendición. Paz del Señor. Soy de la iglesia de la profecía en Arcos. Oh, aleluia. Arcos presente. Deus abençoe. Amén. También tenemos saludos. Brillante transmisión. Dios siga bendiciendo. Ya estoy hasta leyendo portuñol. Parabéns, Bruno. Uma bênção. Poco a poco voy aprendiendo portugués. Muy bien. Padre del Señor. Aquí, Pastor Givanildo Bambe, Barra de Sao Francisco. Qué bendición, ¿eh? Qué bendición. Todo Brasil está conectado a esta transmisión que vamos a comenzar. Vamos a dejarle un saludo a toda la audiencia en español. Ya en breve también comenzará nuestro hermano obispo Gabriel Vidal, obispo Benjamín Feliz y el pastor Cáceres, que también está en una plataforma para la gente en español. Y le decimos a todos, viene un tema musical en portugués y ahí pegadito comienza nuestra transmisión, querido obispo Hernández. Déjale este mensaje a toda la gente en Brasil, por favor. Amém. Obrigado. Primeiramente, Bruno, pastor Bruno, muito obrigado. Você que, de uma forma muito brilhante, está transmitindo esse evento em português. Nós agradecemos de uma forma carinhosa ao bispo Gabriel Elias Vidal, nosso presbítero. Um abraço. Eu sei que ele está lá trabalhando também com os irmãos da fala hispana. Quero deixar o meu abraço, o meu agradecimento aos irmãos de fala hispana que estão nos ouvindo também. Um grande abraço. Temos um carinho enorme por vocês. E aos nossos irmãos brasileiros, aos pastores e à igreja. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Esse é um momento histórico, aproveite cada momento. Eu tenho certeza que quando terminarmos esse programa, Deus estará enchendo o nosso coração de uma forma tremenda e maravilhosa. Eu tenho certeza que as nossas perspectivas para 2021 serão diferentes a partir do culto e da mensagem desta noite. Portanto, receba esta palavra de ânimo e vamos juntos avante por Cristo y su iglesia. Una buena recomendación es que ustedes que están mirando la transmisión compartan con sus contactos para que mucha gente también disfrute de esta transmisión. Excelente, Bruno. Muito bem lembrado. A todos aqueles que estão conosco, conectados, comparta esta transmissão aos seus amigos, às demais igrejas, aos grupos, para que eles possam conectar e juntos receber também a bênção do Senhor. Será uma grande bênção essa transmissão, eu tenho certeza disso. Muy bien. Entonces, tenemos apenas un minutito para seguir leyendo estos mensajes y nos conectaremos ya con toda la comunidad de Sudamérica para este mensaje de esperanza que traerá el obispo Sanz Clemen. Miramos algunos mensajitos. Familia Núñez, Barra de Sao Francisco, Brasil. Saludos, hermanos, muy bien amados. Por ahí también me dejaron un saludito hasta en portugués. A ver, estaba leyendo un mensajito. Saturnino José, qué bendición, mi amigo pastor Saturnino. Grande abrazo a mi hermano Bruno, me dice. Qué bendición, pastor Saturnino. Tantos pastores amigos de Brasil que me alegra reencontrarme de esta manera virtualmente. Así que Dios bendiga Brasil y la bendición con todos. Ahí seguimos la gente diciendo que está maravilloso. Saludos, pero muy bien. Comenzamos entonces a una manera personal y de manera fraternal. Sé que Dios los va a bendecir a todos. Este es el mensaje que también quiero recordarles. No se muevan de la sintonía, que comenzaremos en este momento la transmisión. Un saludo, apreciado obispo Hernández. Al final, quizás nos reencontramos unos minutitos para seguir disfrutando todo esto. Amén. Dile entonces a la gente que ya en este instante comenzamos la transmisión. Amém, amém, amém. Obrigado, Bruno. Amados ouvintes, então, em um minuto, mais ou menos, não mais do que um minuto, vamos estar transmitindo, então, a palavra do nosso amado supervisor.
conecte-se aí, então envie aí convite aos seus amigos e às igrejas e vamos juntos receber a bênção de Deus. Vamos lá. Amém. Vamos. That has breath. Let everything that has breath. Hallelujah. How great is our God? How great is our God? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. Sujudlah padanya, sujudlah padanya. Dele, pois sa mной наш Бог, dele, пусть видят все наш Бог, наш Бог. Join with us and sing. Age to age, you stand.
Hello, everyone. Saudações a todos. Minha esposa Linda e eu gostaríamos de desejar um ano novo abençoado a todos os nossos amigos e membros de nossas igrejas na África, Ásia, na Austrália, Oceania, Caribe e ilhas do Oceano Atlântico, Centro-América, México, Caribe de língua espanhola, na Europa, CEI e Oriente Médio, na América do Norte, América do Sul. Queremos declarar bênçãos sobre todos, desde nossos escritórios internacionais aqui em Cleveland, Tennessee. Desejo a todos um feliz ano novo e um ano jubiloso. Que Deus abençoe a cada um. Oramos por vocês todos os dias. Nós amamos vocês. Amém. Gritos de alegria. O salmista declarou: Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Quando Jesus nasceu, os anjos trouxeram a proclamação de alegria. Eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Quando Jesus se preparava para a sua morte, ele disse: Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Temos sido comissionados por Jesus Cristo para levar a mensagem de júbilo do Evangelho, as boas novas para todo o mundo. A maioria da parte do mundo, você tem ouvido falar de más notícias. Não muito sobre boas notícias. Mas nós temos boas notícias para compartilhar, porque conhecemos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode estar pensando, bem, o que temos para que estejamos alegres hoje? O ano de 2020 foi, sem dúvida, o ano mais desafiador de toda a nossa vida. Começando com uma pandemia global, o Covid-19, que se espalhou por todo o mundo em questão de dias, tirando a vida de centenas de milhares de pessoas ao redor do globo, jovens e velhos, fechando países e nações inteiras em todos os continentes do mundo, e para muitos de nós, perdas de nossos entes queridos. E se isso não fosse suficiente, houve incêndios e inundações, terremotos, tempestades, furacões, tufões de porções sem precedentes, tirando a vida de muitos, destruindo casas e empresas. Deixou um caminho de destruição por todos os lados. No entanto, eu ainda me regozijo hoje porque nossa esperança está no fato de que Deus nunca permitiu o desespero triunfar. A alegria que Deus nos dá não depende das circunstâncias. Felicidade, sim, mas não a alegria, porque a alegria é parte do fruto do Espírito. Paulo, ao escrever aos santos em Filipos, e aliás, ele estava escrevendo desde uma cela na prisão, usou o tipo de alegria, a palavra alegria, 14 vezes em 104 versículos. Uma proporção de mais de 1 em cada 10. Sua ordem foi: regozijai. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre. Disse que o fruto da alegria é mais conspício em tempos de adversidade. A luz brilha mais quando a escuridão está no seu auge. E a igreja sempre se mostrou melhor quando o mundo esteve em seu pior momento. A glória do cristianismo é ter alegria no meio do sofrimento. As coisas que aconteceram no nosso redor não deveriam nos surpreender. Jesus nos disse que no mundo todas essas coisas aconteceriam à medida que nos aproximássemos do fim. Na verdade, isso deveria nos fazer alegre ainda mais na esperança. Jesus disse que quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima,
Levantai vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em João 16:33. Uma outra tradução dessa escritura diz, eu vos disse tudo isso para que, confiando em mim, estejais inabaláveis e seguros em completa paz. Neste mundo sem Deus, vocês continuarão a passar por dificuldades. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Talvez seja necessário lembrarmos diariamente que este mundo não é nosso lar e que não devemos esquecer que somos peregrinos. Somos habitantes da terra, mas cidadãos dos céus. Mas enquanto estamos aqui, estamos em uma missão em prol de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus nos advertiu que haveria perdas e haveria cruzes. Mas essas coisas não deveriam impedir nossa missão, que possamos terminar essa carreira com alegria. Hoje não olhamos para formas de governo terrenal para melhorar as coisas, ou para resolver os problemas do mundo. Mas Edward Mote, muitos anos atrás, escreveu, e eu concordo plenamente com suas palavras, o hino chamado A Rocha Sólida. Ele disse, minha esperança está edificada em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Não ouso confiar na mais doce estrutura, mas me apoiar totalmente no nome de Jesus. Em Cristo, a rocha sólida estou. Qualquer outro solo é areia movediça. Qualquer outro solo é areia movediça. Não posso expressar-lhes hoje a necessidade de que a igreja esteja em harmonia com o propósito e a providência de Deus. Lembrem-se, Deus planejou o fim desde o início. Não quero que vocês se preocupem com as coisas que você nunca será capaz de controlar. As colheitas desses últimos dias nos quais estamos entrando é maior do que você e eu. Mas Deus certamente sabe o que está fazendo. E Ele está no controle. Eu vos digo, regozijem-se comigo, porque Deus nos tem dado uma oportunidade de ser parte de algo novo que Ele está fazendo neste mundo. Pelo menos 3 profetas do Velho Testamento nos disseram que Deus fará algo novo. Na verdade, Ezequiel chegou ao ponto de dizer que o fim será melhor do que o início. Louvado seja Deus. Estamos aqui hoje e temos a oportunidade de fazer uma diferença neste mundo. O Espírito que está queimando dentro de mim não me permitirá ficar quieto e ver as coisas à distância. Nosso mandato é de ir. Deus ha prometido à igreja coisas grandes e poderosas para esses últimos dias. Ele tem nos feito promessas a fim de que possamos pedir para que todas se cumpram. Estou dizendo a você hoje, prepare-se. Prepare-se para um mover milagroso de Deus. A igreja do Deus vivo não se encontrará novamente escondida atrás de portas fechadas, temendo o que o inimigo vai fazer. O gigante adormecido, a igreja, foi despertado e não há volta. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de amor, de fortaleza e de moderação. Enquanto a maioria das pessoas vê essa pandemia do Covid-19 como uma crise, acredito que ela tenha servido para abrir as portas para que o evangelho se espalhasse ao redor do mundo. Eu não a chamo de crise, eu a chamo de oportunidade. Precisamos entender que um evangelho sobrenatural tem como objetivo alcançar resultados sobrenaturais. E deve ter poder sobrenatural por trás de sua mensagem e de seus mensageiros. Estes sinais seguirão aos que creem. O mundo deve ver Jesus e o corpo de Cristo em ação. Precisamos saber que não estamos lidando apenas com coisas divinas, mas com uma pessoa divina e poderosa.
E somente quando lhe obedecemos e nos submetemos ao seu domínio e à sua direção, podemos ter poder. Te desafio hoje a deixar de lado o seu autocontrole e permitir que o Espírito assuma o controle. Devemos buscar a nova unção e uma nova inspiração que apelará para as emoções da geração às quais estamos comissionados a alcançar. A unção de ontem e os métodos de ontem não serão suficientes para este algo novo que Deus está fazendo hoje. Não estamos servindo a um Deus do passado, mas a um Deus cujo nome é Eu Sou. Qualquer que seja outro significado dado a este nome, significa nada menos que isso. Aquele que é eterno e imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que ele foi, ele é. E o que ele tem feito, ele pode fazer, fará e realmente faz. Você pode se perguntar por que estou falando de alegria e regozijo ao iniciarmos este novo ano de 2021. É porque conheço um Deus de avivamento. Conheço um Deus que pode reviver aquilo que está morto. Conheço um Deus que pode transformar um deserto em um campo irrigado. Conheço um Deus que pode trazer rios a lugares secos. Estou alegre hoje porque sinto um sacudir. Vejo uma igreja se erguer para se tornar, mais uma vez, o sal e a luz do mundo. Deus nos tem dado essa comissão para esses dias. Ele te trouxe até aqui para que possa ser ungido para levar essas boas novas ao mundo perdido, um mundo moribundo e em sofrimento. Deixo-vos hoje com as mesmas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses. Ele diz: não deixo de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Com alegria. Nós temos uma razão para nos alegrarmos. Deus nos elevou para apreciar e depender dele para nossa ajuda. Estamos indefesos dentro de nós mesmos, mas nossa força e o nosso refúgio estão em Jesus Cristo, nosso Senhor. Dentro de alguns minutos, o bispo Clayton Edicont, presbítero da Europa, CEI e Oriente Médio, nos dirigirá em um tempo de comunhão através da Santa Ceia. Deus os abençoe. Como o bispo Clement acabou de compartilhar conosco, a maioria de nós temos tido um dos anos mais inusitados e, em muitos aspectos, os mais difíceis. Este ano, 2020, um dos anos mais difíceis em nossa memória. Tivemos doenças, isolamento, solidão, sofrimento, restrições de nossa liberdade por causa de nossa saúde, confusão, divisão, sofrimento e perda de entes queridos. Mas juntos, pela sua graça e misericórdia, pelo seu poder e seu amor, estamos aqui agora, nesta mesa, em sua presença. Olhamos para a adversidade com esperança e alegria por mais um ano juntos. E por isso agora, sua igreja, estamos reunidos corporalmente ao redor do mundo via internet para celebrar a ceia do Senhor como sua família. Em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala sobre esta celebração. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor,
até que ele venha. Paulo segue advertindo que não devemos comer deste pão e beber deste cálice se não formos dignos. E assim oramos agora em penitência. Orem comigo. Senhor de graça e misericórdia, nos perdoe, nos purifique e nos transforme em sua imagem. Jesus, venha a nós com o perdão. Transforma-nos pelo poder do teu Espírito Santo e encha-nos do seu amor, do amor do Pai. As primeiras publicações históricas pentecostais em todo o mundo, inclusive nossa própria Ala Blanca, registram a celebração da Santa Ceia iniciado pelo Senhor, celebrada de muitas maneiras. Um dos aspectos da leitura dos primeiros escritos e reavivamento pentecostal em minha própria pesquisa recente foi a inclusão dos serviços de cura de celebração na Santa Ceia. Comumente, aqueles reunidos à mesa do Senhor, e de fato, muitas vezes, eles tinham uma mesa onde se reuniam para a ceia e oravam uns pelos outros antes de se sentarem à mesa do Senhor, recordavam que eram em Jesus, que o corpo de Cristo tinha sido partido por eles e que seu sangue foi derramado para a sua salvação. Em seu sofrimento, viram uma expiação pelo pecado, e na crucificação de Cristo, em suas pisaduras, em seu enterro e em sua ressurreição, a cura pelo corpo. Também lhes foi dito que se buscassem a cura e seu toque ao chegar à mesa, não iriam embora abatidos e doentes, mas curados e fortalecidos. Não era algo incomum que os anciãos e bispos sugerissem que as igrejas celebrassem a ceia do Senhor com mais frequência. Ao fazê-lo, eles experimentariam sua presença e poder de cura com mais frequência em seu meio. Quando chegamos à ceia do Senhor em celebração e adoração, lembramos não apenas o sofrimento do nosso Senhor no passado, mas como as palavras do bispo Clementes foram bem claras, celebramos o Deus, eu sou. Pois o Cristo não sofreu na cruz para permanecer na sepultura, mas pelo poder do Espírito, ele ressuscitou. Assim foi ordenado desde o início, refletindo a eterna providência de Deus. Celebramos sua morte, celebramos sua ressurreição. Nos alegramos na esperança do Deus eu sou, o Deus de ontem, de hoje e de todos os amanhãs que ele planejou para nós, juntamente com ele. Este momento da ceia do Senhor nos permite refletir sobre nossos próprios pecados e do sacrifício de Jesus, de nossa necessidade de confissão contínua e de receber continuamente seu perdão. É um momento para fortalecer nosso compromisso com ele como Senhor e Salvador. Essa é uma celebração do Deus vivo e poderoso, que não está distante, que não possamos alcançá-lo, ou não possamos entendê-lo, ou não possamos conhecê-lo. Ele não é um Deus do passado, ou um Deus de alguma forma distante de nós. Nos alegramos junto a essa mesa com um Deus presente, cheio de justiça. E por causa dessa justiça, sua graça e seu amor para conosco é grande. E ele está conosco agora, transformando-nos, permitindo-nos participar em sua bondade, moldando-nos para o reino da eternidade. Quando ouvimos que nossos antepassados pentecostais viam a celebração da ceia do Senhor como um momento de cura, alguns com medo de sacramentalismo poderiam preocupar-se que concordássemos com algum elemento mágico ou místico no pão e no suco. No entanto, devemos nos recordar em nossa própria espiritualidade, ainda hoje praticada, que impomos nossas mãos sobre os enfermos e oramos por sua cura ou para ungí-los ao ministério. Ungimos lenços com azeite ungido e os enviamos aos enfermos. Não é que Deus esteja nos elementos, mas é Deus conosco. É Deus trabalhando em nós. Enquanto invocamos sua presença, buscamos a cura para cada doença e enfermidade. Pois ele é Jeová Rafa. Chegamos a este momento com o sabor antecipado e o incentivo do sermão do nosso bispo para ter grande alegria. Tendo ouvido a mensagem sobre gritos de alegria e sendo encorajados diante da diversidade e pandemia, a regozijarmos na esperança. A alegria faz parte da celebração da ceia do Senhor. Há espaço para regozijo nessa mesa. É evidente que a alegria pertence à mesa do nosso Senhor, que sofreu e morreu por nós, que ressuscitou e veio habitar em nós com justiça e poder através do seu Espírito, dando a todos nós uma esperança eterna até que ele venha.
Mateus nos lembra no capítulo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em João 6, nos lembramos das palavras de Jesus: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Pai, agradecemos-te por haver vindo até nós. Jesus, o Senhor, se esvaziou das riquezas da glória para ser comum de nós, para morrer inocentemente por nossos pecados e para ser ressuscitado, proporcionando-nos vida eterna. Espírito Santo, invocamos sua presença dentro de cada um de nós. Entre em nossas vidas, desperte o dom que Deus colocou em nós e lhe pedimos que abençoe este pão, abençoe este cálice, abençoe nossas vidas. Mova-se em nós com a alegria da esperança, da cura e da plenitude. Amém. Por favor, tome um pedaço do pão que você trouxe consigo para essa celebração. Ele, o Eterno, diz: tomai, comei. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Comamos o pão. Tome também este cálice. Ele, nosso Salvador, nosso Redentor, o Deus que nos cura, diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos todos do cálice. Pai, agora mais uma vez te recebemos em nossas vidas de forma plena. Jesus, encha-nos de alegria para que possamos nos regozijar na esperança deste novo ano. Toque nossas vidas, traga cura para nossas igrejas, opere em nós para trazer salvação, cura, justiça e amor na plenitude da tua presença, através do teu Santo Espírito, às nossas famílias, nossas igrejas, nossas comunidades e nossos países. O Lord my God, when I in awesome wonder tout l'univers créé par ton pouvoir. I see the stars, معه من الجبال see scorpices
from lofty mountain grandeur und alle Sterne unzählbare Schar. Nun salvamos, Cristo inventor. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Then sings my soul, my Savior God, to thee. When I think that God, His Son unsparing, Que desde el cielo al Salvador envió. my burden gladly bearing, anxiously return to the world. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Τη δόξα σου, τη θαυμαστή. Carry up my head, con la tu. Felicities, when Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow In humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou Gloria a Dios, qué bendición. Dios bendiga a Brasil
y este mensaje de esperanza para la iglesia global a través del obispo Clemen y este tiempo especial de comunión con el obispo Clayton Endicott de Europa. Muchas bendiciones, que la gracia de Dios siga con toda nuestra familia en este año 2021. Como dicen en portugués, obrigado Brasil, bye bye, Dios los bendiga.